O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento o dom do Espírito, a sabedoria, para que, orientados por esta palavra escutada e agora meditada, ela possa permanecer em nós, porque tudo passará, mas a palavra permanecerá. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 33º domingo do tempo comum. Caminhamos para o encerramento do ano litúrgico, que acontecerá no próximo domingo, com a grande solenidade de Cristo Rei do Universo. Portanto, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, um trecho retirado do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, compõe um grande discurso de Jesus, chamado do discurso escatológico, que remete à sua segunda vinda, que remete aos fins dos tempos. Então, depois em casa, durante esta semana, vocês são convidados a fazer a leitura deste capítulo 13 do Evangelho de Marcos, para vocês terem acesso ao discurso na íntegra, este discurso escatológico de Jesus. E sendo ele de caráter escatológico, ele utiliza uma linguagem apocalíptica, que é muito rica nos detalhes e na simbologia. Mas é importante nós compreendermos já neste primeiro momento, que sendo o discurso escatológico e sendo a linguagem apocalíptica, ela não tem a finalidade de nos amedrontar, não tem a finalidade de nos coagir diante do conteúdo apresentado,
como muitas igrejas, como muitos líderes religiosos gostam de fazer com estes textos bíblicos. E nós precisamos ter o conhecimento da exegese, que é a arte de interpretação do texto bíblico, para entendermos que todo discurso escatológico é numa perspectiva de esperança e não de medo. Então não se deixem levar por nenhum tipo de discurso que aborda sobre a escatologia, querendo te passar medo, querendo te coagir, mas queira beber da fonte da palavra e compreendê-la tal como ela é, para que ela te insira na dinâmica que hoje nos provoca, a da esperança. E agora nós vamos voltar ao texto, porque ele é bem denso, mas será ele a nos conduzir neste momento de reflexão da palavra. Então, se você está com a sua Bíblia em mãos, com o seu texto bíblico, tomemos aí, capítulo 13, os versículos 24, 25 e 26. Os 3 primeiros versículos do texto. Vamos ler juntos? Olha o que está escrito. Naquele tempo, disse aos seus discípulos, naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Nossa, Padre, que texto pesado, quando a gente começa a visualizar a cena, não é verdade? Por que Jesus nos faz esta provocação? Em primeiro lugar, nos apresenta uma grande tribulação. Qual foi o contexto no qual estava a comunidade de Marcos, quando esse evangelho foi escrito, que foi o primeiro dos 4 evangelhos? Numa grande perseguição do Império Romano. Depois, se vocês gostarem de história, podem pegar algum livro, dar uma lidinha, que no ano de 64 depois de Cristo, houve um grande incêndio na cidade de Roma. E sabe quem foram os acusados deste incêndio? Os cristãos. E logo o império começou a perseguir o cristianismo nascente. E muitos dos cristãos foram martirizados, foram mortos. Então a comunidade daquela época vivia uma grande tribulação. Nós hoje, num contexto diferente, mas passando por uma grande pandemia, o que enfrentamos também? Uma grande tribulação. E a linguagem simbólica do texto, como eu dizia no início da minha fala, de cunho apocalíptico, vai falar sobre o cosmo, fala sobre o céu, a terra, as estrelas, a lua. Por que Jesus nos provoca com esta fala? Para que nós entendamos que tudo nesta vida é passageiro, inclusive as forças cósmicas, o próprio universo. E sendo estas realidades provisórias e passageiras, nós devemos nos atentar que na grande tribulação, que quando enfrentamos dificuldades, é necessário que os nossos olhos sejam capazes de contemplarem uma realidade que vá à frente do que nós estamos vendo aqui e agora. E esta provocação hoje é para mim e para você, porque todos nós também enfrentamos
não só a grande tribulação da pandemia, mas diversas outras tribulações que nos batem à porta no cotidiano da vida, do trabalho, da família, das nossas relações. E se a nossa visão se torna limitada apenas ao aqui e ao agora, nós caímos no desespero. Mas o versículo 26 nos diz: diante da tribulação, quando as estrelas começarem a cair, o sol escurecer e a luz da lua parar de brilhar, o Filho do Homem brilhará, vindo nas nuvens com poder e glória. Por que Jesus apresenta-nos esta forma da vinda do Filho do Homem? Em primeiro lugar, porque resgata uma tradição do Antigo Testamento. De acordo com a literatura do Antigo Testamento, o título Filho do Homem seria apenas para o Messias que viria da parte de Deus, e ele teria a missão de salvar a humanidade dos seus pecados e de estabelecer no meio da humanidade ferida e padecente o reino de Deus. E agora vem Jesus retomando esta tradição, mas ao mesmo tempo nos pontuando para uma realidade que é maior do que a tribulação. O Filho do Homem que virá sobre o caos, que virá sobre o cosmo, e virá de que forma? Com todo o poder e com toda a glória. Diante da tribulação que você enfrenta, diante da tribulação que nos alcança de maneira universal, os nossos olhares precisam contemplar uma realidade que vai além daquela da ponta do nosso nariz. Porque senão bate o desespero, senão isso vai nos desestabilizar de tal forma que já não encontramos mais paz interior, já não temos mais tranquilidade, já não somos mais capazes de vivermos bem, dando passos firmes, mesmo que a realidade seja desafiadora. Então, contemplar uma perspectiva maior do que é a tribulação, nos dá uma força que cada um precisa para resistirmos à tribulação, para suportarmos a tribulação, porque com Cristo somos mais do que vencedores. Mas qual é a nossa dificuldade? Já não é mais a palavra de Deus a nos orientar, mas são as palavras do nosso mundo, que atiçam em nós um imediatismo a todo momento, e a partir do momento que é o imediatismo que me orienta e já não mais o Evangelho, quando eu passo por uma grande tribulação, que não será resolvida da noite para o dia, como por exemplo esta da pandemia, o que a gente faz? Se desespera. E o desespero não resolve o problema, pelo contrário, ele pode complicar ainda mais. Portanto, vem o Evangelho nos dizendo: o Filho do Homem então aparecerá com grande poder e glória, é para nos ensinar que Jesus está acima do caos, que Jesus é mais forte do que toda e qualquer tribulação, e quando nós colocamos os nossos olhares nele, quando nós depositamos a nossa confiança nele, será ele a nos sustentar, a nos fortalecer, para que sejamos capazes de aguentar o tranco e não esmorecermos diante da grande tribulação, ou de repente
das pequenas tribulações. Então, quando a sua ansiedade, quando o seu medo, quando o seu imediatismo quiserem te dominar diante da sua tribulação, diante da grande tribulação, olhai para o alto, mirai o vosso olhar em Jesus, porque Ele virá com poder e glória. Então, linguagem apocalíptica, o que está por detrás dela? A esperança e não o medo, para te coagir e para te maltratar mais ainda. Então não se deixe levar pelos discursos de capeta, de inferno, que muitas vezes te oprime, linguagem apocalíptica, mas queira esta novidade da palavra que desperta em nós uma nova forma de contemplarmos a palavra e ao mesmo tempo de vivê-la. Tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá. Diante disso, vem agora a próxima parte do texto. Então voltemos aos versículos 27 e 28, onde paramos. Vamos ler juntos esses dois versículos? Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Paremos aqui. Olha que boa notícia no versículo 27. O Filho do Homem virá sobre as nuvens com todo o poder e glória. Para fazer o quê? Para reunir todos os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Quando nós somos batizados, recebemos por excelência a dignidade máxima, que não poderíamos alcançar com as nossas próprias forças ou com os nossos méritos. E qual é esta dignidade? A dignidade de filho e de filha amado, amada que nós somos. Pela graça do nosso batismo, nos tornamos santos, eleitos e irrepreensíveis, vai nos dizer São Paulo. Então, qual é a finalidade escatológica do fim dos tempos e da volta de Jesus? Reunir todos os seus eleitos, onde? Na casa do Pai. E quem são estes eleitos? Cada um de nós, pela graça do nosso batismo. Quando nós compreendemos esta palavra desta forma, não teremos medo do juízo final, não teremos medo dos fins dos tempos. Por quê? Porque sabemos que na dignidade de batizados, somos eleitos, filhos amados, e sendo amados e eleitos, o Pai tem um projeto de amor para cada um dos seus filhos e filhas, reunirem todos nós na sua casa, ou seja, na casa do Pai. Então agora vem Jesus dizendo que a finalidade dos fins dos tempos é fazer o quê? Reunir todos os eleitos do Pai. Então olha que maravilha, não está tudo perdido, não é o fim de tudo, não está desmoronando sobre a nossa cabeça sem saber o que vamos acontecer, mas a palavra quer nos dar a possibilidade de uma nova compreensão e encher o nosso coração de esperança.
E eu sou fascinado pela pedagogia de Jesus. Ele trata de assuntos tão delicados, tão complexos como são esses da escatologia, mas ele vai permeando a sua fala com alguns sinais que nos são muito compreensíveis. Aí chega Jesus agora, falando para esta grande multidão, para os seus discípulos. Imaginemos nós que este foi o último discurso de Jesus antes da última ceia. Depois, se vocês pegarem na Bíblia, o capítulo 14 de Marcos, que é o seguinte, já vai narrar Jesus com os discípulos na última ceia. E logo depois da última ceia, a sua condenação, todo o caminho do Calvário, resultando na morte de cruz e depois na sua ressurreição. Então, falar de escatologia agora, já é de certa forma antecipar o que Jesus viveria, e que os discípulos acompanhariam, a multidão acompanharia. E Jesus agora apresenta uma metáfora, uma linguagem comparativa. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Se nós olharmos a sabedoria da natureza, encontraremos as estações: outono, primavera, verão, inverno. E se nós observarmos, cada uma destas estações possui a sua beleza, a sua riqueza, mas também a sua dor. Vamos tomar um exemplo bem próximo a nós, que vivemos agora recentemente. O mês de julho, agosto e até meados de setembro é o período mais doído da nossa seca do Goiás. Mas quando vai chegando o final do mês de agosto, nós já começamos a ver os ipês floridos, em meio à secura que nos abraça, para nos dizer: as chuvas estão chegando. De repente olhamos o pasto, o capim, as nossas plantinhas de casa, tudo esturricado e seco. Mas de repente, com as primeiras chuvas, da terra vai se brotando a vida e tudo começa a ficar verde, as árvores começam a florescer, e aí já vai chegando as jabuticabas, já vai chegando as mangas, e a gente se deleita, não é, minha gente? Para que nós entendamos da natureza, mesmo quando tudo diz: olha que secura, está tudo morto, não está tudo morto, parece estar morto, mas dentro de cada uma destas plantas, destas árvores, possui a seiva que as alimenta e que segura o tranco quando tudo de fato está seco, quando tudo de fato parece estar morto. Mas quando vêm as primeiras chuvas, a vida vence a morte e tudo brota, tudo floresce, tudo vai ficando muito verde. E quando Jesus fala agora para os seus ouvintes: aprendei com a figueira esta parábola, é para nos exortar que quando tudo nos convence, ou quando todos nos dizem que está acabado, que está morto, que não tem mais jeito, isto não é verdade. Espera que as chuvas estão chegando. Então olha que palavra de ânimo, de esperança e de coragem para nós nesta grande tribulação, no meio de um cenário caótico de tantas mortes, no meio de uma economia em crise. E aí nós poderíamos citar tantos outros exemplos que nos cercam a cada momento. E a finalidade do Evangelho agora é reavivar a esperança de Deus nos nossos corações.
é de nos convocar à paciência, é de nos ajudar a olharmos além daquilo que os nossos olhos estão vendo, do aqui e do agora, é abrir os nossos horizontes para uma nova realidade que somente a fé poderá nos oferecer, porque depois da seca vem a chuva, porque depois do verão vem ali a primavera, o inverno, o outono, e hoje cada um de nós devíamos nos questionar: qual estação que eu estou? Qual estação que eu estou? Olhando para aquilo que a natureza nos proporciona em cada uma das estações, nos identificarmos também como eu estou, como está a minha vida, diante da grande tribulação, como está a minha fé. E agora, Jesus avança um pouco mais. Tomemos agora os versículos 30, 31 e 32, no final do texto. Vamos lá? Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Olha o que Jesus está querendo nos dizer agora. Prestemos atenção. O céu e a terra passarão, ou seja, todo o universo criado. Aqui o céu não é na dimensão da eternidade, mas é o céu na dimensão que nós hoje contemplamos, das nuvens, do cosmos. Tudo passará, o céu e a terra inclusive, mas uma coisa permanecerá, a palavra. Por que nós devemos parar aqui? Porque hoje somos convencidos por uma mentalidade que nós não passaremos. E a pandemia nos colocou numa vulnerabilidade, numa fragilidade tão grande, que aquela nossa empáfia, aquela nossa soberba, a nossa autossuficiência de achar que tudo gira em torno de nós e que nós somos os mais poderosos, fez com que nós olhemos para a realidade e compreendamos um outro contexto. Quantos de nós perdemos entes queridos? Quantos de nós perdemos amigos próximos, irmãos nossos de comunidade? E cada um se provocava: pode acontecer comigo também, porque ninguém estava imune à doença. E por que é importante nós confrontarmos com a realidade? Porque o Evangelho não é distante dela, mas o Evangelho é capaz de iluminá-la, para nos dar um novo sentido e, consequentemente, uma nova compreensão. Ao olharmos para a nossa transitoriedade, devemos nos agarrar naquilo que não passará. Dom Moacir, que era nosso bispo auxiliar, tinha uma fala que me intrigava muito. Ele dizia assim: todo mundo chega neste mundo pelado, carregado e sem trazer nada, e todo mundo vai deste mundo pelado, carregado, sem levar nada. Para que nós entendamos, tudo passa, inclusive o céu e a terra. Nesta dimensão da transitoriedade,
devemos abrir os nossos horizontes para aquilo que é eterno, para aquilo que é perene, constante, ou seja, para sempre. E aí, aqui o que Jesus nos apresenta no texto? Como eterno, a palavra. E esta palavra aqui não é apenas a palavra dita, como eu estou falando agora e vocês me escutando. Mas aqui é uma palavra ação, é uma palavra que age e faz. Se nós pegarmos o livro do Gênesis, Deus cria por meio da palavra. Faça-se a luz e a luz foi feita. Faça-se o firmamento e o firmamento foi feito. Então, esta palavra ação que é eterna, que não passará, na plenitude dos tempos assumiu a nossa condição. Prólogo do Evangelho de São João. No princípio existia a palavra era Deus, a palavra estava em Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quem é esta palavra por excelência? Jesus. Tudo passará, mas a palavra permanecerá. No início do texto, o que é que nós entendemos? Qual a missão do Filho do Homem que virá com todo poder e glória sobre as nuvens? Reunir todos os seus eleitos de cada extremidade da terra. Quem são esses eleitos? Cada um de nós. Então, diante daquilo que passa, nós devemos nos agarrar com aquilo que não passa. Porque agarrando-nos àquilo que não passa, ou seja, Jesus, nós não passaremos, porque nele nos eternizaremos. Maravilha! Imagina! Tirar isso deste texto escatológico e apocalíptico, e é disso que o nosso coração tem sede, do que é eterno, do que é perene, do que é constante. Um filósofo chamado Zygmunt Bauman vai falar da nossa sociedade como uma sociedade líquida, ou seja, de uma sociedade que está em constante movimento, que muda toda hora e que tem nos feito como copos descartáveis. Utilizamos de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo para a obtenção do nosso prazer e depois descartamos no lixo. E esta sociedade que se torna cada vez mais líquida, alguns filósofos já estão dizendo que agora ela já está na fase gasosa, imaginemos. Vai nos levando nessa enxurrada. E de repente as coisas deste mundo, as grandes tribulações, o apego às coisas materiais, vão como que nos cegando e nos impedindo de olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro, de onde virá o Filho do Homem com todo o poder e glória. Não se contente com aquilo que é transitório e passageiro na sua vida, mas se agarre àquilo que é eterno, porque o seu coração tem sede de eternidade, e é disso que nós buscamos a cada momento. Por isso que hoje vivemos numa constante insatisfação. Vocês já pararam para observar isso? O tanto que nós reclamamos, o tanto que nós somos insatisfeitos, porque sempre está faltando alguma coisa. Por mais que eu conquiste aquilo que eu dizia que seria a meta da minha felicidade, da minha alegria ou da minha plenitude. Ouvi hoje esta palavra e deixai com que ela te molde. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E aí Jesus encerra dizendo: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Os discípulos também queriam saber quando tudo isso aconteceria, a nível cronológico, de dia e hora. E hoje muitos de nós também somos iludidos com isso,
porque amamos ir atrás de revelações, de alguém que vai nos dar uma certeza do que vai acontecer, de como será, de qual horário que acontecerá. Vocês já estão observando os movimentos religiosos que fazem previsões, que dão revelações, o quanto eles arrebanham as pessoas? A missa boa é aquela de cura e libertação, que o padre mal expõe o Santíssimo e ele já começa a revelar o que vai acontecer. Aí a igreja enche, o padre vai ter muitos seguidores. Esvaziamento da palavra. Porque mais do que saber o dia e a hora, Jesus já nos aponta, nem ele sabe, mas somente o Pai. Então a provocação não é para o relógio, mas a provocação é: como eu estarei quando chegar esta hora? Vou repetir: mais do que saber o dia ou a hora, o que deve me provocar é como eu estarei quando chegar esta hora. Se esta hora fosse hoje, por exemplo, como ela te pegaria? Como você estaria? Então, nesta Eucaristia, nos abramos a graça do escatom de Deus. Não tenhamos medo da linguagem apocalíptica. Não sejamos enganados pelos falsos profetas que instrumentalizam esta palavra para te maltratar, para te coagir, para te impor o medo. Mas se abra a esta novidade para que você seja perseverante, para que você seja constante, para que você não se esmoreça diante da grande tribulação, para que você faça essa experiência íntima e profunda com esta palavra viva que é o próprio Cristo, para que diante desta perseverança e resistência você seja vigilante e continue a sua caminhada, porque como vai nos dizer São Paulo, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não seja presa fácil dos videntes. Não queira ter uma fé fragilizada que seja condicionada apenas a revelações, mas queira esta palavra na totalidade que ela é, porque revelação vai passar, visualização vai passar, previsão vai passar, e somente a palavra permanecerá. Não deixe que esta palavra se empobreça em você. Não deixa com que ela se perca em você, mas busque-a na totalidade que ela é, na intensidade do que ela é, e permita que o seu coração fique cheio de esperança em meio à grande tribulação. Por isso que no salmo de hoje nós cantávamos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vamos repetir juntos essa frase? Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Então vamos encerrar pedindo isso. Por um instante agora reflita. Se você quiser, feche os seus olhos e pense. Como é que está a sua vida? Qual é a sua grande tribulação? Qual é o lugar que Jesus ocupa nela? Quais são as suas fragilidades que te levam a buscar videntes e revelações a todo momento? Peça agora a graça desta palavra na totalidade dela, na sua vida. Diante de tudo aquilo que já passou e diante daquilo que passará, para que você se agarre no que não passará, e para que nele você se eternize também.
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.